Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota aí dentro da sua advocacia, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade no desenvolvimento de conteúdo para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto mais relacionado a conhecimento processual, né? Mas que gera muita dúvida aí nos advogados, né? De como usar, quando utilizar, qual que é a diferença para cada um dos institutos, que é a tutela provisória, o assunto relacionado à tutela provisória e sua aplicação aí, evidentemente, dentro do agronegócio, tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais sobre tutelas provisórias, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa estabelecer, uma informação de ponto de partida, é que no processo civil, a regra é que a tutela jurisdicional, ou seja, aquilo que você está buscando dentro do Poder Judiciário, aquele direito que você está pleiteando dentro do Judiciário, ele é concedido ao final do processo. Então, via de regra, na maioria das vezes, na maioria dos casos, a concessão de um direito, ela vem apenas ao final do processo, com o trânsito em julgado da decisão, tá? E aí estamos falando, então, de tutela jurisdicional definitiva, a regra dentro do processo civil. Mas existem situações, existem circunstâncias que exigem que aquela tutela, aquele pedido que você está buscando ao final do processo, seja concedido logo no início ou resguardado desde o início do processo, ou em algum momento no curso do processo judicial. E aí nós estamos falando, então, das chamadas tutelas provisórias. O que são, então, tutelas provisórias? Tutelas provisórias são aquelas que são concedidas no início ou no curso do processo judicial, mas que ainda não sejam definitivas, porque sobre elas ainda não recaiu o manto do trânsito em julgado. Então, toda decisão concedida em caráter provisório pode ser revisto e alterado dentro do curso do processo, tá? Aquela que não pode ser modificada é a tutela definitiva, pois sobre ela já temos aí a proteção do trânsito em julgado. Mesmo assim, ainda existe uma exceção, que é justamente a possibilidade de utilização da ação rescisória. Mas, via de regra, a tutela definitiva ela é imutável, tá? Então, primeira coisa é entender essa característica da tutela provisória. E aí, quando a gente fala em tutela provisória, nós temos uma subdivisão, né? A chamada tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência. Qual que é a diferença entre uma e outra? A tutela provisória de urgência, ela será concedida quando houver a necessidade de concessão da antecipação da tutela jurisdicional ou da tutela provisória, sob pena de causação de um prejuízo irreparável. Então, o pré-requisito principal da tutela de urgência é a causação de um prejuízo que provavelmente será irreversível, tá? E aí, evidentemente, você precisa demonstrar a probabilidade do direito. Então, para a concessão da tutela de urgência, você precisa demonstrar a probabilidade do direito e a demonstração de um risco à tutela jurisdicional final. Demonstrar que, se não for concedida aquela tutela, a ação judicial em si estará em risco e o direito pleiteado também. Agora, quando a gente fala em tutela de evidência, não estamos falando em urgência na concessão da medida. Estamos falando em plausibilidade do direito. Então, quando o direito, em síntese, tá? Está lá no artigo 311 do CPC. Quando a gente fala em tutela de evidência, estamos falando na evidência do direito, ou seja, a probabilidade daquele direito ela é tão forte
né? Ela é tão contundente dentro da ação judicial que é possível até mesmo concedê-la de forma provisória para que se confirme ao final do processo, tá? Problema aqui da tutela de evidência. Ela não pegou assim dentro do ordenamento jurídico. É muito difícil você identificar situações em que o Poder Judiciário conceda a tutela de evidência. Por quê? Porque o contexto de tutela provisória dentro do direito pátrio, né, do nosso direito, ele está muito relacionado a uma necessidade de urgência, né, a uma situação que não pode esperar. Então, quando se fala em evidência, em tutela de evidência, em que não há a urgência, também o judiciário tem uma tendência de identificar que também não há necessidade de antecipação e de concessão provisória daquele direito, justamente porque não há a urgência e o risco de um prejuízo. E se houver, nós estaremos mais falando de tutela de evidência, e sim de tutela de urgência. Então, é um instituto que foi trazido pelo CPC em 2015, já vão 10 anos de Código de Processo Civil, mas que ainda não pegou, né? Difícil você identificar situações de concessão de tutela de evidência, tá? Então, de início, as tutelas provisórias se dividem em duas: tutela de evidência e tutela de urgência. Nas tutelas de urgência, a gente tem duas subdivisões: a tutela de urgência cautelar e a tutela de urgência antecipada, tá? Qual que é a diferença entre a tutela de urgência cautelar e a tutela de urgência antecipada? Na tutela de urgência cautelar, você está protegendo o direito, acautelando o direito. Isso quer dizer o quê? Você não está antecipando o resultado final do processo, você está apenas protegendo o resultado final do processo. Exemplo clássico: quando você faz uma execução e você pede já na inicial o arresto de bens, essa medida ela tem um caráter cautelar. Por quê? Porque você não está antecipando o recebimento da dívida. Você está só garantindo que existam bens suficientes para pagar a dívida. Então você arresta os bens. E aí, de forma cautelar, aqueles bens são protegidos e são, digamos assim, paralisados em nome do executado para que ele não faça nenhum tipo de alienação. E aí, a ação sendo procedente, ou mesmo se a execução for adiante, que possa aquele bem pagar, né? O resultado da sua alienação possa pagar ali pela dívida existente, tá? Por outro lado, quando a gente fala em tutela antecipada, nós estamos antecipando, estamos trazendo para o início do processo ou para o curso do processo o resultado final pleiteado. Grande exemplo clássico dentro do direito civil é a concessão de alimentos provisórios, né? Quando você entra com uma ação de alimentos, o objetivo qual é? Conseguir os alimentos, né? A prestação alimentar mensal. Quando o juiz concede a tutela, essa tutela é antecipada. Por quê? Porque aquele alimento que você precisa, que você está pedindo ao final do processo, ele é antecipado para o início. Então, desde o início, passa a existir uma obrigação de pagar alimentos por parte da pessoa que está sendo demandada ali na ação de alimentos. Então, nós temos, dentro da tutela de urgência, a possibilidade de pedir a tutela cautelar, que serve para proteger o direito, e a tutela antecipada, que serve para antecipar o provimento jurisdicional para o início ou para o curso do processo. São coisas diferentes aí. Ainda, essas duas possibilidades, a cautelar e a tutela antecipada, elas também têm duas subdivisões. E aí nós estamos falando de tutela de urgência cautelar antecedente ou incidental e a tutela de urgência antecipada antecedente ou incidental. Parece uma sopa de letrinhas, né? Mas são conceituações do Código de Processo Civil que vão fazer sentido. Quando a gente fala em tutela de urgência cautelar antecedente, nós estamos falando daquela medida cautelar de proteção que é tão urgente, ela é tão essencial, que ela
pode ser concedida antes mesmo do processo principal. Então, ela antecede ao processo principal. E aí você ajuiza a tutela cautelar antecedente, pede a concessão da medida e, caso ela seja concedida, você emenda a inicial para dar início ao processo de conhecimento pelo procedimento comum, tá? A mesma coisa com a tutela de urgência antecipada. A concessão antecipada daquele direito, ela é tão urgente, ela é tão essencial, que você pode pedir ela de forma antecedente, antes do processo de conhecimento. Então, você ajuiza a ação de tutela antecipada, tutela de urgência antecipada antecedente, para concessão da tutela antecipada antes do processo, e aí ela sendo concedida, o juiz dá o prazo para emenda da inicial e, por via de consequência ali, dar início ao processo de conhecimento, tá? Já as tutelas de urgência cautelar e antecipada incidentais são aquelas que são concedidas no curso do processo, ou na inicial, pedido feito na inicial ou no curso do processo. A gente acaba pedindo de forma mais corriqueira, ela é mais comum dentro do processo civil. Então tem essas subdivisões aí dos pedidos de tutela. Normalmente elas são muito importantes e muito utilizadas dentro da realidade do agronegócio. Por quê? Porque são várias as situações em que se exige a proteção do direito dentro do processo, e aí a gente fala em medida cautelar, ou a antecipação do direito através de tutela antecipada, né? E aí, nessas situações, você se utiliza desses instrumentos processuais. E aí eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no caso do alongamento da dívida rural, você pede uma tutela antecipada ou cautelar, como entendimento de alguns juízes, para proteção e para impedir os efeitos da mora, né? Então você pede a suspensão da exigibilidade da dívida e que os nomes do caso ali dos devedores não sejam incluídos nos cadastros de inadimplência e nos sistemas internos do crédito rural, como o SICOR, por exemplo. Outras situações em que acontece muito pedido de tutela de urgência antecipada, principalmente, ações possessórias. Você pede logo no início do processo a tutela para reintegração de posse, ou para manutenção de posse, ou interdito proibitório, e assim por diante. Por quê? Porque não é possível aguardar o final do processo, sob pena de causação de um prejuízo muito grande por parte do produtor ou do proprietário do imóvel rural. Mesma coisa acontece quando tem penhora ou mesmo quando grãos são dados em garantia em uma determinada operação. É muito comum haver a ação de tutela cautelar, tutela antecipada, antecedente, para que haja a busca e apreensão dos grãos dados em garantia em uma determinada operação. E aí depois se ajuiza a ação principal. Então é muito comum, isso acontece muito e é muito utilizado dentro do agronegócio. Esses são alguns exemplos, né? Mas a utilização das tutelas de urgência, elas, com relação a direito material, elas são totalmente possíveis em qualquer caso. Você só precisa enquadrar os requisitos estabelecidos pela legislação processual para poder pedir elas dentro do processo, tá ok? Então eram essas informações que tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.